o regime do Irã anunciou a primeira execução de um manifestante preso nos protestos que tomaram as ruas do país nos últimos dias. Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump, ao mesmo tempo que ele criticou essa anunciada medida do regime iraniano, o presidente americano incentivou a população iraniana a tomar as instituições do país, afirmando que seriam ajudados nesse esforço. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. Grupos de direitos humanos afirmam que o número de mortos nos protestos já passa de 2.000. A grande maioria manifestantes, mas há também mortes entre pessoas ligadas ao governo e até civis que nem estavam participando das manifestações. O número de presos pelo regime dos ayatolás também segue crescendo. Um dos manifestantes detidos será executado nesta quarta-feira. Irfan Soltani teve a sentença de morte decretada como definitiva e não teve acesso a advogados, de acordo com a instituição de direitos humanos Hengal. Saber exatamente o que está acontecendo no Irã se tornou ainda mais difícil com o apagão da internet no país. O Instituto de Estudo da Guerra aponta que isso prejudicou a realização de atos contra o regime, que vem caindo nos últimos dias. Lideranças globais criticaram a repressão contra os protestos. Na Europa, a chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou que o bloco estuda novas medidas econômicas contra o Irã. The EU already has sweeping sanctions in place on Iran, on those responsible for the human rights abuses, nuclear proliferation and Tehran's support for Russia's war. And we are discussing on putting additional sanctions. O primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, questionou a legitimidade do governo dos ayatolás e defendeu os protestos. Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi às redes sociais para incentivar que as pessoas continuem protestando no Irã e disse que a ajuda está a caminho, sem dizer exatamente qual seria esse auxílio. Trump também tem ameaçado o Irã. A Casa Branca afirma que várias opções estão sobre a mesa, avaliando ataques aéreos, cyberataques ou novas sanções. O governo iraniano chamou as declarações de Trump de interferência e disse que está pronto para repelir qualquer agressão, mas afirmou que as portas estão abertas para o diálogo. Rússia e China saíram em defesa do Irã. Moscou disse que a situação é inaceitável, enquanto Pequim criticou as tarifas de 25% impostas por Trump para países que façam negócios com Teherã. O republicano não esclareceu de que forma a cobrança funcionaria, mas os chineses seriam fortemente afetados. A China importou cerca de 22 bilhões de dólares de produtos iranianos em 2022, segundo dados da ONU. Com as novas tarifas, o imposto médio para compras de Pequim chegando aos Estados Unidos saltaria para 70%. Para a China, a medida é uma sanção unilateral. 中方希望并支持伊朗保持国家稳定。我们一贯反对干涉别国内政，反对在国际关系中使用或威胁使用武力。希望各方多做有利于中东和平稳定的事。Chris, vamos olhar para as opções que o Trump tem diante de si, como que ele as está empregando e com que aparentes perspectivas antes da gente olhar um pouco mais para dentro do Irã. Por favor. William, sua pergunta é sobre opções com relação ao Irã, que a Casa Branca está estudando. É isso a sua pergunta? Sim. Só para entender. Que opções você enxerga diante da Casa Branca? Quais ele efetivamente está utilizando? Com que aparentes resultados? Olha, o desafio que o Trump tem alguma semelhança com a Venezuela. É uma Casa Branca que não está disposta a usar tropas no chão. Então, existe uma resistência do próprio presidente de se envolver ativamente em operações militares que possam implicar forças armadas americanas. Então, acho que a Casa Branca está examinando opções de alguns ataques militares em território iraniano. Saiu bem sucedido, evidentemente, da Guerra de 12 Dias,
E o que a gente está avaliando na Eurásia é que é bem provável que haja ataques aéreos contra instalações militares e forças de segurança dentro do Irã. A gente até coloca uma probabilidade de 80% que isso possa ocorrer. Ao mesmo tempo, a Casa Branca vai impor sanções econômicas maiores. Houve esse anúncio de 25%, né, de tarifas de países que fazem negócio com o Irã. Assim, o maior complicador aqui é a China, porque colocar uma tarifa de 25% sobre a China é muito difícil no contexto que os dois países estão negociando uma redução das tarifas. Então, não achamos que vai ser uma tarifa linear sobre qualquer país que faz negócios com a China. Muito como as sanções contra a Rússia, em termos de compra de petróleo russo, também não foi imposto unilateralmente para todos os países. Foi seletivo, de acordo com o desejo estratégico da Casa Branca. Achamos que o mesmo deve ser aqui no Irã. E a Casa Branca está claramente agindo oportunisticamente para tentar gerar mais instabilidade no regime. Mas sem você dedicar tropas, não achamos que o regime cai com essas investidas americanas. Sérgio Florencio, na reportagem da Gian Giacomo, tem um trecho que é uma declaração do primeiro-ministro da Alemanha. Costumam ser personagens com uma cautela, sobretudo se comparado ao Trump, com uma cautela muito grande em relação ao que eles dizem. O primeiro-ministro da Alemanha, provavelmente em alusão à própria situação que os alemães viveram com uma ditadura comunista, que era apoiada na repressão. Faz essa alusão um governo que está apoiado apenas na repressão, como ele diz a respeito da República Islâmica do Irã, está nos seus últimos dias. É a frase do primeiro-ministro alemão. Ele tem razão? Boa noite, William. Eu acho excessivamente contundente nesse momento essa avaliação do primeiro-ministro alemão, mas eu acho que há fortes indícios de que esse movimento de sublevação, insurgência social, ele é diferente, é substancialmente diferente da sequência e da recorrência de protestos que existiram no Irã desde 1979, com a Revolução. Quer dizer, logo 10 anos depois, de 1999, já havia um movimento de insurgência por parte de estudantes. Depois, em 2009, de novo, aí um movimento mais vigoroso contra fraude eleitoral, que acabou elegendo o Ahmadinejad. Depois, em 2022, aí um amplo movimento de mulheres, mas que tomou o país também, que teve uma grande repercussão. Ou seja, esses protestos eles são recorrentes na sociedade americana, na sociedade iraniana, mas eles têm um padrão, eles sempre fracassam. Fracassam, embora nesse período todo o Irã tenha tido 3 primeiros ministros de corte liberal, começando com Rafsanjani, depois com Khatami, depois com Rouhani. Ou seja, eles têm um êxito inicial, têm um apoio, têm um forte apoio eleitoral, mas fracassam no final. Eu vejo esse movimento atual muito diferente, basicamente pelas seguintes razões. Primeiro, que o Irã se fragilizou demais depois da guerra Hamas-Israel, né? Se fragilizou basicamente porque perdeu os proxies, né? Quer dizer, o Hamas praticamente não existe mais em termos de força militar, não é? O Hezbollah extremamente fragilizado também, as milícias iranianas na Síria desapareceram com toda a mudança de regime. Ou seja, do ponto de vista do Irã, houve uma visível fragilização que se acentuou imensamente
com o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e, sobretudo, às usinas nucleares iranianas. E o terceiro fenômeno que eu acho que também torna o contexto atual extremamente diferente é o fato de os Estados Unidos terem invadido a Venezuela, sequestrado o presidente. Eu acredito que esse último fator vai pesar muito no apoio que esse movimento de sublevação tem hoje no Irã. O Sérgio nos ajuda um bocado, Cris, com esse arco histórico que ele traça do Irã. É difícil a gente entender as raízes, a própria origem da Revolução de 79, sem os eventos dos anos 50, quando, na percepção própria dos iranianos, os Estados Unidos interferem para fazer a restauração de uma monarquia desprezada pela população e capitaneada por uma vigorosa camada que leva a estabelecer a teocracia em 79. E dali, na guerra com o Iraque, forma-se essa mentalidade de um país cercado, um país sempre sob ameaça dos seus principais contendores, particularmente, e agora completamente fragilizado. Mas aí tem essa opção do Trump, que parece muito embevecido de si mesmo em função do que ele fez na Venezuela. É muito arriscado para a gente tentar entrar no intuito, na cabeça, no raciocínio tático estratégico do Trump nesse momento e tentar antecipar o que ele possivelmente acha que é capaz de fazer em relação a um país com o tamanho e o peso do Irã? É sempre um exercício difícil, não é, William? Mas eu também, só se me permite, concordo inteiramente com as colocações do Sérgio, eu adicionaria também um outro elemento, que é que o Irã também está passando por uma grave crise econômica. Nós estamos com inflação galopando de 40% a 50%, o preço de alimento aumentou em 70%, e talvez a psicologia da Revolução de 79, muitos dos jovens nem lembram, nem passaram por esse momento. Então, eu diria que é um regime realmente que está muito mais fragilizado por várias razões, né, que está motivando o tamanho e o volume desses protestos. E é exatamente por isso que o regime está usando, né, uma repressão brutal, exatamente porque enxerga uma ameaça ao seu regime com o volume e o ímpeto dessas manifestações. Agora, voltando para o raciocínio do presidente Trump, William, imagino que ele está agindo de forma mais oportuna, né, oportunisticamente, desculpa aí a palavra difícil para falar, mas que não sai. Mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos, a Casa Branca, passou por um processo de 6, 7 meses de planejamento para uma operação militar na Venezuela. Não estava focado no Irã, evidentemente teve a operação e a guerra de 12 dias muito bem sucedidas. Você tem toda a razão, é um presidente que está se sentindo muito empoderado, né, saindo de um êxito na Venezuela. E quando veio essa onda de manifestações no Irã, os Estados Unidos, junto com Israel, estão enxergando uma janela de oportunidade. Então, acho que eles estão tentando alavancar essa fragilidade, impulsionar os manifestantes, avaliando operações militares contra as forças de segurança, mas não sei se é um plano muito bem elaborado ainda, né? Eu acho que eles estão avaliando os fatos no chão e tentando empurrar para um colapso do regime. O regime hoje corre o mais risco que a gente enxerga há décadas, sem dúvida nenhuma. Mas também tem uma união dentro das forças de segurança, a repressão é enorme, também difícil imaginar, talvez, as manifestações podem continuar, evidentemente, mas essa repressão não vai ser amena, e a gente está vendo relatos dramáticos dentro do Irã do que está acontecendo. Sérgio, você acompanhou de perto o Irã, eu sei pela sua biografia como diplomata, mas também pelo seu trabalho pessoal e profissional, o quanto você vem acompanhando a situação do Irã ao longo dessas últimas 4 décadas. É um bocado de tempo quando a gente olha para trás, né? E desde o seu tempo lá como encarregado de negócios em Teherã, que você sempre foi um participante tão ativo que você quebrou a perna jogando pelada na rua contra um time iraniano.
Isso é uma história que se conta até hoje no Itamaraty, o engajamento direto de diplomatas brasileiros na realidade social do país. Mas eu estou contando essa anedota pelo seguinte, qual é o grau de coesão social que você, experiente participante, observador da vida iraniana, detecta hoje em termos de capacidade de sobrevivência do regime? Ou se foi? A coesão social, bom, no início da Revolução foi indiscutível, né? Foi ampla, né? Foi vigorosa, né? Quer dizer, tinha uma força religiosa, cultural, ideológica, etc. Bom, nós vimos isso. Mas foi se desgastando ao longo do tempo, em primeiro lugar, porque a Revolução tinha, originalmente, uma dimensão democrática, antidespótica, e isso durou 6 meses, durou o governo de Bazargan, que foi o primeiro-ministro, digamos, com um corte mais moderado, liberal, e então isso foi se desgastando ao longo do tempo, e a isso se somaram diversos fatores, como a própria guerra Irã-Iraque, se somaram as hostilidades, né, por parte das monarquias conservadoras do Golfo. E então, diante de hostilidades do entorno do Irã, a estratégia de sobrevivência iraniana foi o ataque. Não é? E o ataque consistiu em criar, né, uma resistência na região através de grupos paramilitares financiados pelo Irã que operavam em diversos países da região e, então, digamos, esses proxies, eles buscavam fortalecer, solidificar a revolução. Mas, com o passar do tempo, cada vez mais a população começou a ver que essa política de projeção regional e até global do Irã, ela se fazia muito ao custo de falta de políticas sociais, né, de um crescimento inclusivo, né, de maior distribuição de renda, de maior liberdade por parte de grupos, né, da classe média, de apoio aos primeiros ministros reformistas que eu mencionei. Então, digamos, essa coesão, ela visivelmente foi se dissipando, foi se fragilizando, e eu acho que hoje, mais do que nunca, essa coesão é muito frágil porque grande parte da população, descontente com esse Irã que busca hegemonia lá fora, mas que pouco investe no bem-estar da população, essa população, essa classe média, começou a questionar cada vez mais, e eu acho que muito em função do fato de que o entorno, em termos geopolíticos, o entorno regional do Irã é muito desfavorável. Sempre foi desfavorável, né? Desde o início da Revolução, as monarquias conservadoras do Golfo eram radicalmente contra, né, o Irã. Mas durante muito tempo, digamos, evitaram de confrontar o Irã pelo fato de o Irã ter esses grupos paramilitares que influíam, né, nos demais países. Só que, hoje em dia, o Irã não tem mais proxies para defender, né? O Irã é militarmente extremamente inferiorizado em relação a Israel, ou seja, admitiu um ataque direto dos Estados Unidos e Israel no seu país. Então, tudo isso eu acho que contribui para a perda dessa coesão.
dessa coesão social que você mencionou, além do fato de que, quando a gente teve a Revolução, o Irã tinha 34 milhões de habitantes, hoje tem 90 milhões. A taxa de urbanização, na época da Revolução, era 25%, hoje é 75%. Né? Quer dizer, é um país extremamente complexo, tem uma população universitária enorme, né? A maioria dos universitários são mulheres, ou seja, é uma sociedade muito difícil de guardar coesão, tendo uma superestrutura tão conservadora, tão reacionária, tão hostil às liberdades que uma sociedade mais complexa como o Irã demanda hoje, né? Deixa eu ver esse ponto com o Cris, Sérgio, que é um especialista em análise de risco. Eu imagino a dor de cabeça de vocês na Eurásia, Cris, porque se em 79 a Revolução do Irã virou de cabeça para o ar a geopolítica de uma região crucial, hoje, no quadro geopolítico que nós temos, a possibilidade que o regime iraniano sucumba, ela ainda está dada, né? Embora tanto o Sérgio quanto o Cris tenham dito, espera aí, vamos ver o que vai acontecer primeiro. Isso coloca o Trump diante de opções estratégicas das mais vitais. Se a gente considerar que muito do que o Trump faz é pura improvisação, Venezuela criou para ele uma situação nova, que se eu leio alguns críticos dele, como o ex-embaixador na ONU, John Bolton, hoje no New York Times, diz, na verdade, o Trump acabou desperdiçando uma oportunidade depois da prisão do Maduro, porque não está sabendo o que fazer com a Venezuela. Chris, a pergunta simples e direta é a seguinte, o Trump está sabendo o que fazer com o Irã? Olha, eu até diria que a repercussão da queda do regime no Irã seria geopoliticamente muito mais relevante globalmente do que a queda do regime, né, que ainda não caiu o regime na Venezuela. Né? Isso impacta a geopolítica do Oriente Médio como um todo. Assim, ter um Irã amigável a Israel ou os Estados Unidos, né, que um regime mais amigável, muda o equilíbrio de forças na região como toda. Os outros países no Golfo estão um pouco temerários com isso. Eles não estavam criticando a postura do regime contra os protestos. Existe uma preocupação também de fornecimento de petróleo, né, globalmente. Então, seria assim, a repercussão geopolítica seria em outro patamar. Né? Na Venezuela é um pouco mais contido, né? E a influência da Venezuela no Caribe, em Cuba, talvez o laço mais forte. E acho que agora o Trump está agindo de improviso e tem uma outra restrição, William, que também tem que colocar na mesa, né? Que a Casa Branca certamente está avaliando a ação militar, mas reconhecendo que se você tem um conflito militar que se espalhe e se intensifique, Irã venha retaliar contra os Estados Unidos, está realmente se sentindo na berlinda, onde o regime está em grave risco de colapsar, podemos ter um conflito militar que possa interromper o fornecimento de petróleo iraniano para os mercados globais e podemos ter um aumento de preço de petróleo não é relevante se você tem interrupção de exportação de petróleo com o canal do Suez interrompido. Então, isso sempre foi algo que a Casa Branca avaliou como uma limitação nas opções militares, até olhando a guerra de 12 dias. E até você vê outros estados na região, no Oriente Médio, estão, pelo menos alguns relatos, sugerindo que os Estados Unidos tenham cautela na ação militar, exatamente para evitar esse aumento de preço de petróleo global. Mas imagino eu que a Casa Branca vai estar construindo a sua política, não é, olhando o tamanho da vulnerabilidade do regime. Mas não acho que é uma estratégia muito bem pensada, até porque eles estavam focados em outros lugares até recentemente. Sérgio, deixa eu usar um pouco a tua experiência profissional numa instância como Itamaraty, que pode se criticar quanto quiser o Itamaraty, mas na burocracia estatal brasileira sempre foi um grande berço de formação de quadros, de gente que pensa políticas públicas além do ciclo eleitoral, que pensa a inserção internacional do Brasil na medida do possível.
Aí a pergunta realmente é para usar a tua experiência de diplomata, Sérgio. E o Brasil está sabendo lidar com a crise da Venezuela e do Irã? Bom, com relação à Venezuela, os erros cometidos pelo governo brasileiro anteriores foram imensos. A aproximação excessiva com o governo de Chávez, o que prejudicou a nossa relação com os demais países, uma institucionalização artificial, né, do processo de integração regional, com a criação de uma Unasul extremamente politizada. Então, os equívocos foram muito grandes. E eles permaneceram no governo Maduro porque o Brasil apoiou em grande medida um governo que era claramente autocrático, e é lógico que eu não defendo que o Brasil viesse a romper, né? Absolutamente, isso seria um grande equívoco. Mas a forma como conduziu, como aceitou, né, tanto Chávez como Maduro, eu acho que foi um grande equívoco. Bom, isso com relação à Venezuela. A atual posição eu acho razoável. Mas, digamos, ela tem um passivo, né, muito criticável, né? Isso com relação a Venezuela. E ainda com relação à Venezuela, eu vejo que a estratégia dos Estados Unidos lá me parece mais bem orquestrada, no sentido de que eles estão priorizando, não regime change, absolutamente, eles não querem que mude o regime, né, mas eles querem que se mantenha um bolivarianismo, né, vigoroso, repressivo, mas a serviço dos Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, o abandono da Maria Corina Machado, né, e a aproximação, quase aliança, né, com Rodrigues, né, vai todo nessa direção de um realismo político, né, que parece que tem mais chance de dar certo do que alguma outra alternativa que consistisse em pregar a democracia liberal, como foi o grande equívoco no Iraque, né? Como foi o grande equívoco no Afeganistão. Então, acho que nesse sentido, com relação à Venezuela, Estados Unidos, eu acho que correm um enorme risco. Eu acho que a probabilidade de dar errado, como deu Afeganistão, Iraque, Síria, Líbia, é muito grande. Mas, digamos, eu acho que eles estão apostando na estabilidade, eu acho que eles estão minimizando essa probabilidade de risco, que eu acho que é elevadíssima. Com relação ao Irã, a posição brasileira também é muito difícil, e é muito difícil por causa do passado, né? Quer dizer, o Brasil sempre teve relações corretas com o Irã, mas o que aconteceu é que, digamos, a partir, né, da entrada no BRICS, o Brasil se aproximou excessivamente, né, do BRICS, e no Irã cometeu um erro crucial, que foi apoiar um ditador, que era o Ahmadinejad. Então, isso fez com que a nossa política externa cometesse o mesmo erro que os Estados Unidos cometeram. Ou seja, os Estados Unidos nunca alimentaram, né, governos mais de corte moderado, liberal, no Irã, né? E o Brasil apostou no Ahmadinejad, que
que foi, digamos, um dos responsáveis por um movimento com centenas de mortos. Então, eu acho que houve muito equívoco, embora a nota do Itamaraty atual eu acho bem moderada, vamos dizer. Desculpa interrompê-lo, é que eu estou chegando ao final, queria dar uma oportunidade ainda ao Chris. Chris, desculpe, eu tenho mais ou menos 1 minuto ainda, perdão, constrangê-lo com o tempo. O Brasil está sabendo se comportar, desculpe pedir que você faça isso quase como uma manchete. Olha, eu concordo que houve equívocos da política externa passada, pelo menos recente, né? Tanto na Venezuela e no Irã, e, portanto, limita um pouco o grau de manobra de atuação brasileira. Mas, dito isso, eu também diria que o espaço que a diplomacia brasileira tem no conflito no Irã, na Venezuela, é muito pequeno. Tudo vai depender da relação da Casa Branca com a Venezuela, e não tem muito espaço para outros países atuarem ainda, só num futuro distante, talvez com uma transição para democracia e eleições. E eu também diria o mesmo no Irã. Então, mesmo com os equívocos recentes, o fato é que o espaço para a diplomacia brasileira agora parece bem limitado por razões mais estruturais.